Fluminense tá rifando o Xerém? Às vezes parece. E isso virou assunto hoje por conta da notícia do empréstimo do Agner. A gente vai falar sobre isso. Também vamos falar sobre o terceiro uniforme, jogadores que estão em recuperação. Então vem comigo para mais uma atualização da madrugada. Meu nome é Julia Cunha e esse é Dominada pelo Flu. Eu vou começar primeiro pelo caso do Agner, mas antes da gente entrar em opinião, eu vou trazer aqui as informações que a gente tem sobre essa saída de empréstimo, para aí sim a gente poder discutir se existe uma lógica, se tem um sentido nessa saída. Mas antes disso, eu vou pedir para você deixar o seu like, é um cliquezinho só, mas nos ajuda demais. Agora vamos direto à informação do empréstimo. O Agner é esse rapaz que vocês estão vendo aí na tela, ele tem 19 anos, é meia da equipe do Sub-20 do Fluminense, e segundo a informação que foi dada primeiramente pelo nosso palestra que cobre o Palmeiras está perto de acertar a contratação do jogador por empréstimo para levar para sua equipe. Nessa matéria assinada pelo Leonardo Barbieri, ele fala que o empréstimo seria por 1 ano com opção de compra e que a ideia do Palmeiras é justamente desenvolver o jogador lá e pensando até num futuro aproveitamento no profissional. Mas depois disso surgiram informações de valores dadas pela Aline Nastari da TNT Esportes. Vou colocar na tela para compartilhar com vocês esses dados. Você já cola aqui na tela comigo, esse é o tweet da Aline Nastari. Ela começa com um sol correndo aqui, mas eu não sei exatamente o que havia sido postado antes, né? Mas tem espaço na equipe, Fluminense empresta o meia Agner, de 19 anos, para o Sub-20 do Palmeiras. Empréstimo de 1 ano com opção de compra, 50% do jogador por US$ 1 milhão. A negociação foi informada antes pelo nosso palestra. Então, se trata de um empréstimo com uma opção de compra fixada, em que o Palmeiras adquiriria apenas 50% dos direitos econômicos do jogador. O Fluminense permaneceria com os outros 50%, então com essas informações a gente já pode começar a discutir sobre essa situação. E assim, essa negociação tem alguns detalhezinhos, né? Quando o nosso palestra ele dá a informação, ainda se tratava de negociações avançadas, mas já tem ali a informação de que já foi acertada esse empréstimo, inclusive saiu matéria no GE também sobre isso. E aí, para a gente pegar os detalhes, além dessas informações que a Aline Nastari passa, ela coloca que o jogador ele estava no profissional, porque ele havia sido relacionado pelo Diniz, mas hoje ele não tem espaço no Sub-20, então o Fluminense empresta o jogador na tentativa de não perder um ativo, com essa ideia, né? Pensando em aproveitar o jogador na equipe do Palmeiras para não perder esse ativo. E o GE coloca também que há uma pedida salarial acima da média que faz ali o staff e o jogador gostarem da proposta, né? Sendo que o Agner renovou recentemente. Eu fui até conferir aqui, ele renovou no meio do ano passado, tem contrato até dezembro de 2026. Então a gente está falando sobre emprestar um jogador de 19 anos, que é considerado uma das revelações da nossa categoria de base. Não se trata de um jogador qualquer, é um jogador que teve destaque na base, ainda tem 2 anos de sub-20, e a gente está falando que a gente vai emprestar esse jogador para uma outra equipe brasileira colocar na sua categoria de base, com opção de compra no final de 1 ano, estando com ele por lá. E reparem que o clube que veio buscar esse jogador não é um clube qualquer em termos de base. Hoje o Palmeiras é conhecido por fazer boas vendas e por desenvolver bem os seus jogadores. E esse clube, está interessado em um jogador que aqui a gente está dizendo que não tem espaço nem no profissional nem no sub-20. Ele é reserva do Arthur no sub-20, sendo que o Arthur, a gente conta que pelo menos a médio prazo ele vai ter oportunidade no profissional. Pelo menos a gente, enquanto torcida, espera isso. Ou seja, abrindo espaço assim para o garoto ter mais oportunidade no sub-20. Mas nem assim ele é uma opção pra gente, é uma opção pro Palmeiras. Bem, quando a gente para analisar tudo isso, até existe uma lógica sim, mas essa lógica é bem negativa. O que o Fluminense está fazendo hoje é emprestar um jogador da sua base para o Palmeiras terminar de desenvolver lá e o Fluminense receber 50% de uma boa venda que o Palmeiras possa fazer no futuro, caso considere ele comprar o jogador após o final desse contrato de empréstimo. Porque se a gente for olhar só a questão do US$ 1 milhão fixos, não representa lá muita coisa. E isso no mercado da bola é dinheiro de pinga, a verdade é essa. E assim, por que ainda se o Agner vai bem lá, o Palmeiras faz essa compra, aproveita ele no profissional e faz uma venda astronômica depois, e o Fluminense tendo direito a 50% dessa venda,
ainda continua sendo uma lógica preocupante. Porque hoje é como se o Fluminense, que tem uma das bases, que é considerada uma das melhores bases do Brasil, dissesse que não tem capacidade de desenvolver o jogador a ponto de fazer uma venda que realmente vale a pena, como a equipe do Palmeiras tem conseguido fazer. E assim, eu não sei como vocês interpretam isso, mas pra mim é um atestado de incompetência que o Fluminense está assinando. E aí é de entristecer realmente, a palavra é entristecer. Porque não só entristecer, mas também revoltar. Porque Xerém é uma potência mal administrada. Assim, a verdade é essa. E assim, eu vou pedir pra você deixar nos comentários a sua opinião, porque se eu for continuar falando sobre esse assunto, eu sei que eu só vou dormir 5 horas da manhã. E bem, a gente tem mais assuntos pra tratar. Então deixa a sua opinião nos comentários e vamos falar sobre o uniforme 3 do Fluminense. Eu não sei nem se essa informação alegra, mas vamos passar pra ela. A gente vai falar sobre o uniforme 3 porque nessa terça-feira foi aprovado pelo Conselho Deliberativo a nova camisa do Fluminense para esse ano 2024, a nova camisa 3. E a gente não tem imagens oficiais da camisa ainda, mas já saíram informações, inclusive os criadores, aí, os designers de plantão, já fizeram imagens para tentar identificar como seria essa camisa, para a gente já ter uma ideia antes dela ser lançada. Eu vou trazer aqui essas imagens para vocês e essas informações, mas antes disso eu vou pedir, se você está curtindo esse vídeo, esse estilo aí de falar sobre notícias de uma maneira mais relaxada e com opinião, não esquece de se inscrever aqui se você é novo por aqui. Seja muito bem-vindo, mas então vem comigo para ver quais são as informações sobre essa camisa. Essa matéria foi publicada pelo Marcelo Neves no GE. Novo terceiro uniforme do Fluminense será então areia e é aprovado pelo Conselho. Então vamos aqui as informações sobre as cores, né? O GE apurou que a cor principal é um tom areia entre amarelo e off-white. Há marcas d'água em tons de cinza na peça. Na gola e no peito há um losango na fornecedora do material esportivo em tons de grená e verde. E aí ele coloca aqui algumas imagens dessa temporada, de alguns lançamentos de terceiros uniformes da Umbro. E como seguem sempre um padrão, né, a gente acredita que com essas informações, essas cores entrariam dentro desse padrão. E como eu falei para vocês, os designers de plantão já assumiram essa responsabilidade de tentar desenhar algo nessas cores para a gente poder ter uma ideia do que pode vir por aí. E aí eu imagino que vocês tenham se deparado com essa imagem pelos grupos, mas se não se depararam, esse é mais ou menos o desenho aí que parece bater bastante com a descrição. Senti que eles também tiveram uma dificuldade de saber como usar essa marca d'água em cinza. Eu tenho muito receio do que a Umbro pode aprontar nesse sentido. Eu confesso que as cores inicialmente não me agradam, eu não consigo... Ok, assim, eu já tô começando a me acostumar já, mas assim, inicialmente parece que não vai ornar, sabe? Até o Marcelo Neves fala no vídeo que quem estava presente na reunião e viu, afinal eles não tiveram acesso às imagens dos uniformes, disse que é ousado, mas bonito. E assim, parece que o modelo pode ser bem próximo a esse aqui. Mas deixe aí a sua opinião nos comentários, se você acha que essa junção vai ficar bacana, ou se já tem uma opinião adversa sobre a camisa, a gente vai ter que esperar. Inclusive, se a Umbro quiser mandar pra mim, eu não tô aqui pra reclamar não. Vou gostar muito de receber. Mas assim, eu confesso que eu tô meio assustada. Vamos esperar pra ver o que surge. E se vazar alguma foto, a gente traz aqui também. Então não esquece de se inscrever. E vamos agora às últimas informações aí sobre os jogadores em recuperação. Pra gente falar sobre esses jogadores, eu vou colocar na tela com vocês algumas imagens que a gente vai falando sobre cada caso. Como vocês podem ver, esse é um post oficial do Fluminense. E sobre o Marcelo, a gente não tem muitos detalhes sobre ele, mas o Fluminense publicou essa foto dele treinando com chuteira, e o fato dele treinar com chuteira já é um bom sinal quando se fala de recuperação. O Gabriel Amaral falou sobre isso, os jogadores costumam usar tênis, o Marcelo já tá na fase da chuteira. Então isso é um bom sinal pensando nesse retorno. E uma outra coisa que circulou pelas redes também foi o vídeo do treino de Germancano com o Gelo comigo. Esse aqui já é um post do Melão, da Rádio Melão, falando aí sobre o Cano voltando. Aqui dá pra gente ver um pouco do treino e eu vou falar pra vocês repararem bem na movimentação do Germancano. Agora vai! Isso!
Boa! Boa! Perfeito! Perfeito! Boa, muito inteligente! Muito inteligente! Não burro! Se vocês repararam, o cano tá com uma desenvoltura um pouco menor do que o Gelo Kumi na questão dos movimentos. E o Gelo Kumi, vou lembrar aqui, ele teve uma lesão muscular, tá fazendo treino à parte junto com o cano. Mas o Vitor Lessa deu informações nessa terça-feira que o cano tem tido uma melhora no sentido de estar se queixando menos de dores, estar conseguindo completar alguns exercícios. Pelo tempo que o jogador está parado, por se tratar de uma lesão crônica, esses são bons sinais dentro da recuperação. E agora, a imagem de um jogador que não tem problema de lesão, graças a Deus que continue assim, mas que estava hoje no CT, o João Neto, né, já se apresentou então ao Fluminense e está de volta depois de ter passado ali um tempo emprestado ao CRB. E bem, o Fluminense também divulgou nesta terça-feira informação sobre a cirurgia do Ignacio, que foi realizada na segunda. Ele já teria alta nesta terça-feira, o procedimento foi bem sucedido. Ele não deu previsão de retorno, mas a gente conta aí que por ter sido uma artroscopia, o tempo médio que o jogador fica fora para essa recuperação é de 2 meses. Tem jogador que consegue voltar com 1, mas a gente ainda vai ter aí um bom tempo sem Ignacio, a verdade é essa. Antes da gente encerrar, apesar de não se tratar de Fluminense, a gente teve um falecimento que abalou bastante o cenário do futebol. O jogador Juan, do Nacional, ele teve uma arritmia cardíaca durante a partida da quinta-feira contra o São Paulo. Foi internado aqui no Brasil e faleceu nessa terça-feira. Bem, meus sentimentos aos familiares. Fiquei sabendo que ele tinha filhos pequenos, deixou inclusive uma criança de meses. Então, assim, deve ter sido um momento bem duro. Meus sentimentos. Mas essa foi então a nossa atualização da madrugada. Muito obrigada se você ficou até aqui comigo. Um beijo no coração de vocês e saudações tricolores.